e a equipe de enfermagem, cabendo a todas as atividades específicas, né? A equipe de enfermagem, ela é composta pelo enfermeiro coordenador, o enfermeiro assistencial, o técnico em enfermagem, o auxiliar de enfermagem e o auxiliar administrativo, tá? Isso pode variar de acordo com cada instituição, mas o mínimo que nós temos que ter vem ser o médico, cirurgião, o médico anestesista, dois profissionais de enfermagem e os técnicos também, porque eles vão fazer a função do instrumentador cirúrgico e a função do circulante também, que nós vamos ver mais para frente, ok? Sendo que cada um tem uma função específica dentro desse setor, tá? Antes de nós vermos a função de cada um, nós vamos ver a assistência de qualidade. O que vem ser isso? Essa assistência vem ser a forma que nós vamos atender os nossos pacientes, não somente no centro cirúrgico, mas em qualquer setor da área hospitalar. Quando a gente fala no trabalho harmonioso, isso está relacionado a todos os membros da nossa equipe, né? Mantendo o respeito de cada membro, o respeito com os pacientes, objetivando a eficácia do ato cirúrgico e a segurança do paciente. A gente sabe que o paciente, quando ele passa a partir do momento que ele sabe que ele vai precisar fazer uma intervenção cirúrgica, ele já fica, às vezes, agitado, ele fica inseguro, ele fica com medo. Então, a gente tem que tentar fazer com que esse paciente entre nesse centro cirúrgico de forma tranquila. E o trabalho harmonioso está relacionado à nossa equipe de forma geral. Como eu já disse para vocês, quanto melhor a equipe se adequar, melhor a equipe se harmonizar dentro do seu local de trabalho, vai ter muito mais facilidade para o nosso trabalho fluir. E fluindo de forma adequada, com certeza esse paciente ele vai receber uma assistência muito melhor. Tá? Então, a gente tem que procurar fazer um trabalho de qualidade, haver respeito entre os profissionais da equipe, com os membros da família também, com o próprio paciente. E isso vai ajudar em todo o nosso processo de trabalho. O cirurgião titular, ele é responsável integralmente pelo procedimento cirúrgico, né? Ou seja, ele que vai coordenar todo o procedimento do ato cirúrgico em si. Ele é responsável pelo planejamento, ele faz a execução e o comando das cirurgias, mantendo a ordem, tá? Então, nós iremos seguir todas as ordens do cirurgião titular, porque é ele que vai iniciar todo o processo, né? Manter a disciplina e a harmonia no ato operatório, isso é importante. Nós temos que ter uma sequência e uma organização, principalmente no momento em que a cirurgia já está iniciando. Por isso que existem os tempos operatórios, né? Vai ser o pré-operatório, o transoperatório, o pós-operatório, justamente para que a gente preste essa assistência de uma forma organizada ao nosso paciente, tá? Então, todo esse preparo, ele não acontece de forma, não é em vão, é justamente para que a gente consiga ter uma linha de pensamentos e uma linha de organização para que aconteça tudo de forma correta, tá? Conduzir a cirurgia, realizando procedimentos básicos, seccionar estruturas, manter a hemostasia e síntese dos tecidos. Isso aqui vem ser relacionado ao ato propriamente dito da cirurgia. Seccionar são os cortes da incisão que o médico vai realizar. Aí manter a hemostasia é fazer o controle caso haja algum tipo de hemorragia nesse paciente, né? É controlar os tipos de sangramento que esse paciente pode apresentar no ato cirúrgico, e as sínteses são as suturas que elas serão realizadas no final do procedimento, tá? Nós vamos aprender todos esses tempos, tá? Hemostasia, síntese, tudinho. Vai ser nesse período aí que é para me levar o shield de sutura? Isso, nesse período, já vai separando que a gente já vai precisar.
Quero ver se eu acelero para a gente iniciar logo nossas aulas práticas. Eu acho que a única forma da gente conseguir fio de sutura é contigo mesmo, Alexandre. Tem que conseguir Sim, bastante. sim, eu vou levar. E Acredito lá no espírito. Tá, vence pode muito conseguir. material lá, dá para eles ajudarem a gente. É só para treinamento, tá? A função do cirurgião assistente. O cirurgião assistente, ele vai prestar o auxílio ao cirurgião titular, né? E ele colhe dados do paciente. Ele colhe dados do paciente e sana as dúvidas deste e seus familiares. Ele também tem a sua importância, né, no momento da cirurgia. Ele realiza técnicas operatórias, faz a dissecção venosa, se for necessário. A dissecção venosa vem ser aquele procedimento que é realizado no paciente quando a gente não consegue puncionar a veia do paciente de forma normal, vamos dizer assim. Né? Então, ele vai ter que fazer um corte para pegar as veias mais profundas para poder fazer essa punção venosa desse paciente. Então, é ele que vai fazer esse processo de secção. Tá? O posicionamento cirúrgico também, ele auxilia juntamente com os profissionais da enfermagem. Auxilia o instrumentador no preparo da mesa e no pedido de materiais para o circulante. O circulante vem ser aquele profissional que ele vai circular o ato cirúrgico em si. Ele vai ficar por fora da cirurgia, porque a gente não pode manipular ou manusear os materiais que não estão no campo estéreo, mas a gente vai ver daqui a pouco. A antisepsia da pele do paciente, auxiliar o cirurgião titular na realização do procedimento com mínima dificuldade. Em caso de emergência, substitui o titular, permanece junto ao paciente após a cirurgia. A importância do cirurgião assistente é tão grande quanto o cirurgião titular, né? Caso aconteça algum imprevisto com o cirurgião titular, ele pode substituí-lo. Então, tem que ser uma pessoa que tenha o mesmo nível de capacidade, capacitação do cirurgião titular, tá? O médico anestesista, ele vai fazer não somente a avaliação pré-anestésica, mas também vai fazer todo o acompanhamento desse paciente durante o ato cirúrgico e o pós-cirúrgico também. Quando o paciente ele precisa fazer algum procedimento cirúrgico, ele vai fazer uma preparação para poder realizar. Então, dias antes ele vai consultar, essa cirurgia vai ser marcada, ele vai fazer os exames de risco operatório, que são serve para a gente ver tudo, se está tudo normal no organismo dele, com relação à glicose, com relação à pressão, coração, inclui tudo. E também a avaliação com o médico anestesista. Né? O médico vai fazer uma avaliação pré-anestésica para poder realmente acontecer a cirurgia. Então, o trabalho dele começa desde aí. Ele vai fazer a visita pré-anestésica, que é a entrevista com o próprio paciente, e fazer o exame físico, né? Saber se ele realmente está, no momento, podendo realizá-la. Conhecer previamente as condições clínicas do paciente, decidindo o ato anestésico, tá? Então, é ele que vai definir qual o tipo de anestesia, a quantidade, qual o momento, se vai poder ou não, tá? Se ele identificar qualquer tipo de eventualidade com esse paciente, ele pode conversar com a própria equipe e, de alguma forma, tentar marcar esse procedimento cirúrgico para um outro momento, tá? Então, ele é muito importante também na realização da cirurgia. Ele faz a vigilância permanente ao paciente anestesiado, estando sempre junto ao mesmo. O médico anestesista, ele não sai do lado do paciente enquanto a cirurgia não acontece. Então, o Professor, aí período que eu tenho uma dúvida. Ah,
nessa parte aí do anestesista, ele vai fazer anestesia de acordo com a cirurgia, ou é feita anestesia e aguardando a ela acabar o efeito? A anestesia ela é feita de acordo com a cirurgia. Existem vários tipos de anestesia. Existe anestesia local, anestesia peridural, anestesia geral. Então, quem vai definir, nós vamos estudar isso mais para frente. Quem vai definir o tipo de anestesia que vai ser utilizada vai ser ele, tá? Ah, tá, entendi. Isso vai depender também do tipo de procedimento que ele vai realizar, né? Às vezes também é criança, o adulto, existe a anestesia inalatória, né? Então, fica ele que tem esse conhecimento para definir, tá? Tanto que a cirurgia, ela não acontece se não tiver a presença dele, né? E no momento do ato em si, da cirurgia em si, no transoperatório, ele não sai de forma alguma do lado do paciente, porque qualquer intercorrência é ele que vai ter que intervir, né? Às vezes acontece do paciente estar no transoperatório, no momento do ato cirúrgico, e de repente esse paciente começa a acordar, né? Ou ele começa a sentir, começa a querer interagir com os profissionais, se ele estiver sedado. Então, de alguma forma, ele vai ter que intervir, aumentar essa dosagem, né? Então, ele sempre está presente ao lado do paciente no momento do transoperatório. E no pós também. Registrar em ficha própria os sinais vitais e a ventilação. Ele fica acompanhando esse paciente durante o ato cirúrgico e ele fica controlando também, verificando os monitores, verificando os sinais vitais para saber se essa pressão não está elevando, se não está caindo, se o paciente não está ficando cianótico. Às vezes, quando é uma cirurgia onde a gente, de certa forma, fica acordado, ele sempre pergunta se a gente está bem, se está sentindo alguma coisa, se tem alguma coisa incomodando. É ele que fica também observando a questão do oxigênio, tá? A oxigenação, olha aqui, a circulação, a perfusão, se a gente não está ficando com as extremidades cianóticas, os dedinhos cianóticos, tá? Manter o paciente monitorado, é ele que observa. Ele é responsável por todas as consequências do procedimento anestésico, né? Até porque o médico anestesista é uma área específica, só ele vai poder intervir. Né? Avaliar previamente as condições mínimas para realizar com segurança o ato anestésico, né? Verificar disponibilidade desfibrilador, sistema ventilatório, cardioscópio e medicação. E, na verdade, isso é função não somente dele, mas também do circulante da enfermagem, observar se todos esses materiais eles estão apostos para caso aconteça alguma emergência. Professora, Oi? alguma cirurgia pode ser realizada se o anestesista, tipo, se ele não for, pode ser realizado? Só se for uma cirurgia ambulatorial, algo bem simples, que o médico não precisa ser diretamente um anestesista, entendeu? Agora, se for uma cirurgia de grande porte, ela não é realizada sem a presença do anestesista de jeito nenhum. Se for qualquer procedimento pequeno, simples, que dê para fazer no ambulatório ou no centro cirúrgico, mas que para o outro médico possa assumir essa responsabilidade sem problema. Mas cirurgias de grande porte, principalmente cirurgias que o paciente ele fica inconsciente, tem que ter a presença do profissional mesmo. Até porque ele que fica controlando o nível de oxigenação, tudo. Estar apto a manusear o equipamento básico para administração de anestesia, sistema respiratório completo, tubos traqueais, laringoscópio, aspirador, agulhas e material para o bloqueio anestésico. Esse material todo já fica geralmente preparado. As cirurgias, quando elas acontecem,
como eu falei para vocês, fica na sala de armazenamento. Então, esses instrumentais, esses materiais, eles ficam identificados para cada tipo de cirurgia. Ele não é arrumado muitas vezes em cima da hora. Então, todo esse material, ele já fica separado de acordo com um tipo de cirurgia, então fica mais fácil de você identificar. E essa preparação cirúrgica, tanto da equipe, tanto da sala em si, ela é feita com antecedência, justamente para não acontecer nenhuma intercorrência. Encaminha paciente para a sala de recuperação pós-anestésica e responsabiliza-se pela alta. Quando termina o ato cirúrgico, ele acompanha o paciente até a sala pós-anestésica, até o momento em que ele verifica que esse paciente já está voltando, né? Já está melhorando os sinais vitais, já está respondendo verbalmente, já está acordando. Então, é ele que vai saber o momento que esse paciente vai sair do pós-anestésico e vai para a sala de enfermagem, tá? Então, isso é responsabilidade dele. Ele fica lá até o momento que o paciente começa a reagir. Procedimentos anestésicos ambulatoriais também, tá? Ele é responsável. O auxiliar de anestesia do anestesista, ele prepara o carrinho de anestesia, verifica a gaveta de medicação do mesmo, tá? Isso também pode ser feito por alguém da enfermagem. O auxiliar de anestesia é difícil a gente ver num hospital de pequeno porte, mas pode sim ter um auxiliar. Aí vai depender da própria instituição, né? E da equipe também. Ou o próprio cirurgião, o próprio anestesista, ele pode fazer a preparação e a observação desses materiais também. Alguma dúvida até aí, gente? Não? Não. Ok. O instrumentador cirúrgico. O instrumentador cirúrgico, a instrumentação cirúrgica é uma técnica utilizada pelo instrumentador para operacionalização do ato cirúrgico, sendo o instrumentador integrante da equipe que se responsabiliza pelo preparo da mesa, fornecendo com segurança e precisão os instrumentais ao cirurgião, acompanhando a sequência lógica de cada tempo cirúrgico. Esse instrumentador, hoje em dia, a gente já encontra cursos técnicos para instrumentação cirúrgica, né? Então, aquele profissional, ele vai fazer um curso de especialização para instrumentação cirúrgica. Pode ser um enfermeiro, pode ser um técnico em enfermagem, pode ser até mesmo um médico, não tem uma especificação, assim, é só o técnico que é instrumentador cirúrgico, é só o auxiliar de enfermagem, ou só o enfermeiro. Não. Qualquer profissional que seja do centro cirúrgico e tenha a facilidade para identificar os instrumentos e tiver o curso de instrumentação cirúrgica, não tem problema nenhum. Mas a nossa realidade é outra, né? Dificilmente a gente encontra dentro das unidades hospitalares, dentro do centro cirúrgico, um profissional com curso de instrumentação cirúrgica. Geralmente ele aprende, né, no decorrer do dia a dia mesmo e vai se capacitando sem ter um curso de especialização, tá? Mas já existe. É um curso interessante, tá? Então, pode ser qualquer outro profissional, um enfermeiro, um técnico, auxiliar, para fazer essa instrumentação. O trabalho dele, dentro do centro cirúrgico em si, vem ser realmente instrumentar o ato cirúrgico. É ele que vai passar todos os materiais para o médico, é ele que vai
fazer a retirada de materiais de cima do ato cirúrgico, ou seja, do paciente. Às vezes o médico ele utilizou algum instrumento, deixa em cima do paciente, ele não tem que esperar o médico dizer, me dá isso, me dá aquilo, me passa tesoura, me passa bisturi. A maioria das vezes eles já estão tão sincronizados que ele já fica no automático, né? Então ele já consegue saber o que o profissional ele vai querer naquela hora, tá? É um trabalho bem interessante. As atribuições do instrumentador cirúrgico. Vocês podem fazer um curso de instrumentação cirúrgica depois, né? Ele vai conferir os materiais e equipamentos utilizados no ato cirúrgico, né? Por que conferir esse material? Essa conferência ela tem que ser realizada antes e após o ato cirúrgico, justamente para que, se for uma cirurgia de grande porte, por exemplo, né, teve uma cirurgia extensa, houve muita presença de sangramento, um processo hemorrágico, de repente. E você não tem noção de quantas linhas, quantos fios de sutura você utilizou, quantas agulhas você utilizou, quantas pinças você utilizou, quantas compressas você utilizou naquela cirurgia. Por que a importância da gente saber o quantitativo? Porque, de repente, foi uma cirurgia de grande porte, aquele local que foi realizada a cirurgia ficou muito ensanguentado, ficou muito cheio de material, e de repente o médico esqueceu uma pinça, esqueceu uma agulha, esqueceu uma gaze, tá? Algum material que possa ter ficado dentro do paciente, né? Então, tem como saber? Tem, porque ao término da cirurgia, ele vai conferir todo esse material, né? Se ele conferir, poxa, o que aconteceu? Né? Faltou uma pinça, faltou uma compressa, né? Eu utilizei uma gaze, cadê essa gaze? Ela não está aqui, né? Então, tem que ser tudo realmente conferido antes e após o ato cirúrgico, para a gente justamente ter a certeza de que não ficou nada dentro do paciente. Que a gente já ouviu histórias, eu acho que vocês já ouviram histórias, né? Ah, o médico esqueceu uma pinça no abdômen do paciente. Ah, o médico esqueceu uma gaze dentro do órgão da paciente, né? Então, justamente para não acontecer esse tipo de situação, o instrumentador ele tem que estar muito atento, muito atento. Mas acontece, né, professor, de algum médico deixar, né? Como, Alexandre? Mas assim, acontece, né, de um médico esquecer, né? Acontece, eu já assisti, no Jornal Nacional mesmo, já surgiram, né, reportagens que falar sobre isso também, que o médico já esqueceu pinça no abdômen do paciente, né, a agulha de sutura, ela já vem conectada ao fio, né, e ela é muito pequenininha, se você não lembrar de, depois que utilizar, menina, depois que utilizar, então é arriscado ficar dentro do paciente, por isso que a gente tem que fazer realmente o controle de tudo. Só um minuto. Não, deixa eu ver. Paramentar-se 15 minutos antes da cirurgia e auxiliar o cirurgião em seu assistente na paramentação. Tá? Essa palavra está errada, depois eu corrijo. Por que 15 minutos antes? É justamente para fazer essa organização e a conferência desse material. Tá? E a gente também, às vezes, precisa auxiliar o próprio cirurgião ou os outros integrantes da equipe a se vestir, a arrumar, a fechar os capotes, né? A se organizar. Conhecer os instrumentos cirúrgicos e organizá-los de acordo com os tempos cirúrgicos.
o profissional, o instrumentador cirúrgico, ele tem que conhecer cada instrumento por nome, né? Porque o médico pediu, ele já vai saber onde está, qual é o material, qual é a localização que ele está ali naquela mesa. Então fica mais fácil para ele fazer esse processo. Imagina uma mesa toda desorganizada, toda bagunçada, e o médico pedir um material e o profissional ficar caçando esses materiais. Não pode, ele tem que ser seguro no que ele está fazendo, tá? Tem que ter muita segurança. Os tempos cirúrgicos nós vamos aprender depois, ok? Preparar agulhas e fios adequadamente. Eu acho que... Oi? Oi? Eu acho que esse tempo cirúrgico, a professora Camila, eu acho que ela ainda passou pra gente ainda. Foi? Que bom. Mas depois a gente só faz... Os 4 tempos, né? Isso, aí depois a gente só vai relembrar, tá? Ah, tá bom. Tá. Antigamente, as agulhas, elas vinham soltas, né? Era como se fosse uma agulha de costura, só que ela era curvada, assim. E a gente tinha que conectar o fio na agulha. Agora não, as agulhas... Isso muito antigamente, né? Eu ainda sou da época que eu vi até seringa de vidro ainda, não é da época de vocês. Então, agora, as agulhas elas já vêm anexadas no próprio fio. Então, sempre sobra um pedacinho de fio naquela própria agulha que dá para a gente ter uma melhor visualização para ele não cair dentro do campo operatório, tá? O instrumentador ele vai auxiliar na colocação dos campos operatórios, solicitar material complementar ao circulante, entregar instrumental com destreza ao cirurgião ou assistente. Quando ele solicita esse material ao circulante, é justamente porque todos os profissionais que estão no comando do ato cirúrgico, já no procedimento já estéril, a gente não vai poder estar se abaixando para pegar alguma coisa, você não vai poder estar mexendo no cabelo, estar tentando amarrar algum fio, se caiu alguma coisa, você vai se baixar para pegar, você virar para pegar algum material na mesa, não. A função do circulante é justamente fazer todo esse trabalho de fora, ele vai circular o ato cirúrgico, para a gente não ter acesso com materiais que não estejam esterilizados, tá? Mas a gente vai já ver a função do circulante. Então, ele tem que, antes de tudo isso iniciar, observar se está faltando qualquer tipo de material. Pedir ao circulante que organize e providencie. Quando se fala entregar o instrumental com destreza ao cirurgião, um assistente, essa destreza é justamente a segurança que o próprio instrumentador ele tem que ter ao repassar esse material para o médico, né? Como é que ele vai passar um bisturi para o médico se a mão dele está tremendo, se ele está inseguro, se ele está nervoso? Ele pode fazer com que esse médico se machuque, se corte, né? Ou não somente o médico, qualquer outro profissional da equipe. Então, tem toda uma técnica de repasse desse material, repasse das pinças, do cabo do bisturi. Agora já existe o bisturi elétrico, né? Que já não causa tantos acidentes, mas o bisturi comum, ele, se você não passar de forma adequada, você pode se machucar e machucar os outros profissionais também. Então, tem toda a técnica de repasse de material. Organizar para que nenhum material permaneça no campo operatório desnecessariamente e desprezar o material contaminado e não mais utilizá-lo. Mas o médico, o profissional lá já iniciou o procedimento, já fez a incisão, está muito sujo o campo, com muita secreção, com muito sangue, e você está vendo que aquele campo ali tem muita gaze, não, que a gente quase não utiliza
gase no procedimento cirúrgico, justamente porque as gases, quando elas ficam molhadas, elas ficam muito pequenininhas. Então, elas se perdem rapidamente numa cirurgia de grande porte. Então, dificilmente se usa gase no procedimento cirúrgico. Nós utilizamos compressas. Essas compressas são paninhos, um pouco menor que uma fralda, é tipo uma fralda mesmo, tecido de fralda, que é essa fralda de criança, só que ela é dupla, né? Ela é costurada 2 vezes, então ela fica bem fofinha, bem grossinha para justamente sugar o sangue com mais facilidade, né? Então, quando você observa como instrumentador que esse teu campo de visualização operatória está muito sujo, tem muita coisa, está muito atrapalhado, você não tem que esperar dizer, o profissional dizer, fulano, tira isso, fulano, joga isso, fulano, troca isso, fulano, passa a compressa, fulano, pega... Não, ele já tem autonomia para organizar o campo operatório automaticamente, tá? Então, ele vai retirando todo o material que realmente está em excesso ali naquela região para justamente manter todo um processo cirúrgico muito bem organizado, tá? Auxiliar nos curativos e encaminhar o paciente para a sala de operação. Ele pode fazer também, ok? Alguma dúvida quanto à instrumentação ao instrumentador cirúrgico? Posso passar adiante? A gente vai aprender mais mesmo na aula prática, né? Os tipos de sutura, tipos de essa pinça. passagem só na aula prática, né? O importante agora é vocês saberem a função. Qual é a função do enfermeiro, qual é a função do técnico, qual é a função do circulante e a função do instrumentador e do médico, tá? Mas essas técnicas de passagem, de realização de sutura, é só na aula prática mesmo. Tá? A enfermagem no centro cirúrgico. Segundo a Associação Norte-Americana dos Enfermeiros do Centro Cirúrgico, a administração de enfermagem de um centro cirúrgico compreende a coordenação de todas as funções relacionadas com o cuidado de enfermagem aos pacientes submetidos ao ato cirúrgico em si. Ou seja, Oi. Tem como tirar uma dúvida, tipo, é o instrumentador, que é ele que faz a esterilização A esterilização dos materiais? Isso. Não, assim, ele pode fazer sim, mas geralmente tem uma equipe específica que fica na sala de esterilização que trabalha com esse material. Geralmente o instrumentador, ele trabalha no ato cirúrgico em si, tá? Porque é uma equipe a equipe que fica para organizar esse material antes é outra, tá? Ele pode fazer isso, mas dificilmente você vê um instrumentador lá dentro da sala de esterilização fazendo esse processo. Geralmente já tem uma equipe específica que fica lá separando esses materiais, fechando os pacotinhos, identificando, tá? O instrumentador geralmente ele fica no ato da cirurgia em si, ok? Ok. E demora muito para fazer essa esterilização? Tipo, O se tiver processo de esterilização dos materiais? se tiver tipo um acidente de ônibus, assim, precisar fazer várias cirurgias. Isso para um hospital é quase improvável de acontecer, William, porque esses instrumentais geralmente eles são muitos, né? Então, assim, vão terminando os procedimentos, já tem uma equipe preparada para fazer a lavagem dos instrumentos sujos, já tem uma equipe preparada para fazer a organização, a separação desse material e outra equipe para fazer o processo de esterilização. Então, sempre é um trabalho contínuo, sabe? Só se for um hospital muito desorganizado. Sempre tem material esterilizado, sempre, né? Ou se for um hospital assim que não tenha realmente condições nenhuma de manter um quantitativo suficiente para suprir a necessidade daquela população, entendeu? Entendi. Ok. As atribuições do enfermeiro coordenador.
é fazer a elaboração de protocolos administrativos, normas, rotinas, procedimentos do setor. Qualquer setor, não somente o centro cirúrgico, mas todos os setores hospitalares, eles existem, têm as normas, têm as rotinas, os procedimentos de cada setor. Então, a gente deve seguir e deve respeitar. Isso faz com que o nosso trabalho, ele aconteça de forma mais organizada e flua muito melhor. Tá? As normas, elas existem para serem respeitadas, tá? Então, nós temos que tentar mantê-las. Realizar um plano estratégico de atuação da sua equipe. Desculpa. O trabalho com a equipe. O trabalho com a equipe em si, ela é muito importante. O coordenador da equipe é muito importante que ele sempre tenha uma boa vamos dizer, uma boa liderança para ele fazer com que esses planos estratégicos aconteçam realmente dentro do setor hospitalar, porque faz com que o nosso trabalho fique mais organizado, mais harmonioso e faz com que a equipe trabalhe de forma melhor. Tá? Então, é sempre bom a gente reunir com a nossa equipe para verificar o que pode melhorar dentro do nosso trabalho. Isso vai muito da coordenação. Planejar, elaborar as atividades de educação continuada conforme as normas da instituição. Essa questão de orientação do coordenador para a própria equipe, tá? Participar de reuniões de gerenciamento de enfermagem, justamente para ver o que não está acontecendo, o que pode mudar, o que a gente pode adaptar. É importante que o coordenador, ele sempre trabalhe em equipe, ouvindo a equipe dele, né? Não é porque você é coordenador, não, a coordenação não é só dar ordens, pelo contrário, é você ser líder e trabalhar juntamente com a sua equipe para que flua tudo da melhor forma possível, tá? Como coordenadora, eu sempre procuro conversar com a minha equipe de trabalho. Vocês acham que isso vai dar certo? O que vocês acham da gente fazer isso para atender aqueles pacientes? Sempre é bom ouvir a nossa equipe antes de tomar qualquer decisão, porque o trabalho flui muito melhor. Contribuir e fazer cumprir as normas e os regulamentos estabelecidos na unidade. Ele tem autonomia para fazer essa cobrança em toda a equipe, independente de ser médico, independente de ser técnico, independente. Se ele é o chefe do setor, ele tem autonomia para cobrar, tá? Colaborar com o CCIH e atuar na prevenção das infecções. O CCIH é o controle a Comissão de Controle das Infecções Hospitalares, tá? Ele vai fazer justamente todo esse trabalho com a equipe para a gente evitar que esse paciente venha adquirir certos tipos de infecção depois dos procedimentos. Então, é importante que a gente sempre faça esse trabalho com a equipe de controle de infecção hospitalar, tá? Providenciar materiais, equipamentos e recursos humanos de forma a assegurar a realização dos procedimentos com segurança. Isso aqui é muito, 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 muito importante. Se tem uma coordenação, se você é o responsável em manter a organização daquele setor, o correto é você, quando a sua equipe chegar, tudo já está organizado, material abastecido, nunca deixar faltar qualquer tipo de material, por mínimo que seja, porque para o seu trabalho fluir. Né? Uma equipe desorganizada, consequentemente, tudo vai desandar. Então, se você é o coordenador, você é que vai ter que liderar a tua equipe para que realmente aconteça tudo de forma organizada e manter as normas e rotinas do setor. Geralmente, o enfermeiro coordenador, quando ele chega no seu setor, já em alguns hospitais já existe um formulário lá na nossa banqueta que é só marcar com todos os nomes de todos os materiais que vão ser utilizados ali naquele setor, e você vai observar, tem soro, tem seringa, tem gaze,
tem medicamento de emergência? Ah, o que não tem? Acho que tem, está faltando trazer mais soro. Você marca lá a quantidade que você vai pedir. Ah, está faltando trazer mais seringas. Você vai marcar lá e colocar a quantidade que você vai necessitar para aquele momento. Depois você entrega para os responsáveis que fazem a liberação desse material e quando chegar você vai arrumar tudinho no setor justamente para que não tenha qualquer intercorrência, tá? Mas isso vai muito da coordenação. Avaliar continuamente o desempenho dos integrantes da equipe de enfermagem. Isso aqui é muito complicado, a gente ficar avaliando o nosso colega de trabalho, mas se você observar que aquele teu colega não está atuando de forma adequada, está quebrando as normas e os protocolos da unidade, ele tem total autonomia para, de alguma forma, cobrar desse colega, tá? Por isso que, às vezes, o enfermeiro ele não é bem aceito pelos médicos. Por quê? Porque o chefe dos setores geralmente são enfermeiros. Você não vê um médico-chefe de setor hospitalar. São os enfermeiros. Então, eles não querem aceitar ordens de enfermeiro, não querem ouvir opinião de enfermeiro, mas, infelizmente, quem comanda os setores dentro dos hospitais são os enfermeiros. Por isso que às vezes tem muita briga entre médico e enfermeiro. Realizar relatório mensal contando os dados estatísticos para controle de tudo que foi realizado dentro desse setor. Proporcionar ambiente seguro, mantendo assim o bem-estar do paciente e funcionário, tá? Aqueles colegas que adoram estar ouvindo música, né? É proibido? Não, não é proibido. Mas tem que ter um bom senso de que você está numa área hospitalar. Então, você não pode estar ouvindo música com som alto, coloca um fone. Então, se ele observar que o colega está abusando muito, está fazendo muito barulho, que está atrapalhando o serviço daquele setor, ele tem autonomia para chegar, colega, vamos baixar esse volume, vamos colocar um fone, vamos desligar isso, tá? Então, essas coisinhas que a gente tem que estar muito atento, mas que são de fundamental importância no nosso trabalho. Controlar a dinâmica da equipe, faltas, atrasos, atestados. Geralmente também esse próprio profissional ele fica responsável para fazer essa avaliação com relação às faltas, os atrasos e os atestados, tá? Manter o controle administrativo e ético das atividades desenvolvidas. Se a gente observar que algum dos nossos colegas de equipe não está sendo ético, né, fica tirando gracinha com o paciente, fica jogando piadinha, está falando coisa que não é legal naquele momento, é chamar esse colega e tentar conversar para que a gente mude esse posicionamento, tá? Isso é muito desagradável. Notificar ocorrências adversas e propor soluções. Geralmente existem livros que a gente faz esse processo de notificação, justamente para que, questão de respaldo, né? Aconteceu qualquer situação, esse colega pode ser advertido, pode ser punido de alguma forma, então sempre tem processo de notificação. Não só o colega ou qualquer outra situação que possa ocorrer dentro daquele setor. Participar do planejamento de formas e ou da construção do setor, isso para hospitais que estão sendo construídos, né? Acompanhar o agendamento cirúrgico diário. Esse agendamento cirúrgico, geralmente ele fica, é uma planilha, ele fica anexo ao setor de enfermagem, né? Ou ele pode ficar no quadro de avisos, que geralmente fica ali na recepção da própria enfermagem do centro cirúrgico, né? Então, fica o nome de todos os pacientes que vão fazer procedimentos cirúrgicos naquele dia, o horário, o leito que ele vai ficar. Então, é um enfermeiro que fica responsável em fazer esse processo de organização. Zelar pelo bom relacionamento entre a equipe de enfermagem e os demais, tá? Supervisionar as ações de equipe de enfermagem como um todo. Elaborar o plano de cuidados de enfermagem e supervisionar a sua implementação. Esse trabalho de implementação e supervisionamento, ele é feito com todos os profissionais, e é importante que todos ajudem nesses planos de cuidado, porque é muito melhor trabalhar com uma equipe unida do que uma equipe desunida,
tá? Então, a opinião dos outros ela é muito importante. Conferir a programação cirúrgica, providenciando materiais necessários e consignados quando oportuno. Sempre fazer essa solicitação desse material com antecedência, especificamente para cada tipo de cirurgia. Tá? Geralmente ele solicita o material, ele já deixa todo o material preparado lá, às vezes com a ajuda do circulante também, e quando a equipe chega já está tudo organizado, para não ter nenhuma intercorrência. Manter o número necessário de funcionários para o atendimento adequado da sala de operação, tá? Isso aqui também são eles que vão escalar os profissionais necessários para aquele procedimento cirúrgico. Isso varia muito com o tamanho da cirurgia, com o tipo de cirurgia, tá? Às vezes utiliza 4, 5 profissionais, às vezes utiliza mais, então isso vai variar de acordo com a necessidade. Realizar as escalas diárias de atividades para os funcionários, orientar a distribuição dos materiais e equipamentos na sala de operação, assim como a desmontagem ou encaminhamento de materiais para os seus respectivos destinos. Geralmente, quem faz essa desmontagem de sala vem ser o circulante, mas sob a fiscalização do enfermeiro. Priorizar o atendimento aos pacientes por grau de dependência de complexidade clínica cirúrgica. O enfermeiro ele tem autonomia para fazer esse controle de grau de complexidade. Quem tem mais prioridade? Os casos mais graves, né? E questão de gestante, questão de idoso, questão da criança. Então, não somente no centro cirúrgico, mas em todos os setores que nós iremos atuar, que vocês possam atuar, sempre tem que ter essa importância com o grau de complexidade do paciente. Ah, mas o paciente está na unidade básica de saúde, a gestante chegou, mas tem um outro paciente mais jovem, então dá prioridade para a gestante, né? Chegou um idoso passando mal, mas tem 5, 6 jovens que já estavam na frente precisando atender. A prioridade vai ser do idoso, sempre. Então, essas coisas a gente tem que ficar sempre atento para não ser injusto com os nossos pacientes. Aplicar o SAI, que é o Serviço de Assistência à Enfermagem, incluindo visitas pré- e pós-operatórias. Essas visitas elas vão ser definidas de acordo com a organização e as normas e rotinas do hospital, juntamente com a equipe médica. Não somos nós que definimos, mas nós só fazemos a organização para essa visita. Tá? Fiscalizar se tem muita gente no quarto, fiscalizar se o familiar naquele momento está deixando o paciente mais agitado, mais nervoso, tá? Acompanhar o paciente até a sala de operação e auxiliar na transferência do mesmo da maca para a mesa cirúrgica juntamente com o restante da equipe. Auxiliar o procedimento anestésico, posicionando o paciente adequadamente e utilizando proteções necessárias. Essas posições nós estudamos ontem, né? E elas vão ser utilizadas de acordo com a necessidade de cada cirurgia. E nós podemos fazer esse trabalho de proteção junto com esse paciente, tá? Auxiliar o procedimento anestésico, já falei. Observar posicionamento correto de sondas, drenos, catéteres e placas de bisturi. Prestar assistência ao paciente e equipe durante a cirurgia e ao término da mesma. A passagem de sonda geralmente é uma atribuição nossa. Só um minutinho. Rosa, eu tô dando aula, Rosa. Já te retorno, tá? Desculpa aí. Tá.
essa passagem de sonda, ela vem ser uma atribuição dos próprios enfermeiros, né? Essa passagem de sonda ela pode ser tanto nasogástrica, que é colocada na cavidade nasal, ela pode ser realizada ginecológica, né? Que é colocada na uretra, são as passagens de sonda de demora, as sondas de alívio, isso aí geralmente é competência nossa, tá? Vocês vão aprender também essa passagem, ou já aprenderam as passagens de sonda, né? Checar resultados de exames quando solicitados durante um ato operatório, acondicionar a peça cirúrgica e encaminhá-la ao laboratório de anatomia patológica corretamente identificado. Quando o paciente, às vezes, ele já está internado, ele realiza exames dentro do próprio hospital. Então, a função do enfermeiro é justamente fazer com que esse exame ele aconteça de forma mais rápida, mais precisa, justamente para a gente pegar logo esse resultado e tentar intervir logo na situação do paciente, né? O médico solicitou um exame, então vamos logo levar para solicitar de forma imediata o laboratório para fazer a avaliação, para fazer a coleta desse material ou levar esse material diretamente ao laboratório, justamente para adiantar todo o processo. Quando fala acondicionar a peça cirúrgica, encaminhá-la ao laboratório, vem ser quando o paciente retira algum órgão, algum objeto estranho, né, para colocar no recipiente adequado e levar ao laboratório para fazer a avaliação, tá? Auxiliar no encaminhamento do paciente para a UTI conforme, se for necessário, ou para os outros setores do hospital, clínica médica, clínica de enfermagem, para a UTI, tá? Realizar a passagem do plantão para o enfermeiro responsável pela unidade e qual o paciente foi encaminhado. A passagem do plantão, ela é geralmente feita pelo próprio enfermeiro. Essa passagem de plantão, ela não pode ser realizada de forma rápida, não pode ser realizada por telefone, ela tem que ser realizada de forma presencial. Um profissional vai ter que esperar o outro profissional da outra equipe para poder assumir o plantão, para você passar todos os pacientes com segurança. E a passagem do plantão não é simplesmente você chegar até aqui os prontuários do paciente. Não. É você pegar cada prontuário de cada paciente e explicar o que falta realizar com cada paciente e o que foi realizado, tá? Isso é uma passagem de plantão, tá? Professora, nesse Oi? caso também a troca de plantão, o enfermeiro que vai pegar o plantão, o enfermeiro que já tá, ele leva o amigo lá no leito, enfermeiro, aí repassa pro paciente que o outro colega agora vai ficar cuidando dele, né? Sim, sim, sim. Né? Um bom enfermeiro ele faz isso, né? Chega com o paciente, olha, nós estamos saindo do plantão, né? Vou ver um outro enfermeiro ficar com você, né? O nome dele é tal, pode fazer isso sim. Mas a gente sabe, né, Alexandre, que a nossa realidade é bem diferente, né? Às vezes a gente chega no plantão, o enfermeiro nem está mais presente, né? Acontece Verdade. principalmente lá em Vitória. Às vezes troca no plantão no meio da estrada. Só vai passar um zap dizendo que já tá saindo. Eu sei muito bem como é lá. Eu levei a minha mãe aí no hospital aqui, quando o médico de 7 horas disse que ela estava de alta, sendo que eles não fizeram nem a medicação nela e liberaram ela. Meu Deus do céu. É Mas tenso. isso, Sheila, é questão de coordenação também, de organização, né? Porque se todo paciente que ele dá entrada num setor hospitalar, se ele for bem recebido, se for com uma equipe que tenha realmente compromisso, ele vai saber que tem um paciente ali esperando um medicamento, né? E a tendência vem ser justamente você tentar acelerar todo o processo de realização de medicamento, realização de exame para o paciente para liberar o mais rápido possível, né? Isso é questão de organização, infelizmente. É verdade. E acontece, eu sei que acontece.
cumprir e fazer cumprir as normas institucionais. Ou seja, o enfermeiro ele tem total autonomia para cobrar da equipe que eles cumpram e respeitem as normas e rotinas do setor. Isso que eu acabei de falar, Sheila. Falta coordenação, falta cobrança da equipe, né? Dúvidas até aí? Eu não. Não, não. Não? Ok, vamos lá. A atribuição do circulante, tá? O circulante, como eu falei para vocês, ele pode ser o técnico de enfermagem ou o auxiliar de enfermagem, tá? O técnico auxiliar de enfermagem trabalha juntamente com o enfermeiro, tá? Nós somos uma equipe ali de enfermagem, então o nosso trabalho ele está literalmente interligado. O auxiliar, auxilia o enfermeiro na prevenção de danos físicos aos pacientes no centro cirúrgico, faz a desinfecção dos mobiliários, verifica a iluminação e temperatura e condições dos equipamentos da sala operatória. O circulante, ele vai fazer o trabalho de circulação durante o ato cirúrgico. Ou seja, ele vai circular a cirurgia propriamente dita. A equipe vai estar toda aposta já no campo operatório, na mesa operatória, e ele vai facilitar o nosso trabalho, vamos dizer assim, externo, né? Porque se precisar pegar algo, é ele que vai pegar e passar para a gente de forma séptica. Faltou uma seringa, né? Não não abriram a seringa aqui no nosso campo operatório. Então, ele vai lá, vai abrir a seringa e dar na técnica para a gente pegar sem se contaminar. Faltou ligar qualquer tipo de aparelho, nós esquecemos de ligar um aparelho antes da cirurgia. Então, é ele que vai lá fazer esse procedimento também, tá? Vai fazer a desinfecção dos mobiliários, verificar iluminação e temperatura, condições do equipamento da sala operatória. Geralmente ele entra antes, porque é ele que faz a organização da sala operatória. Faz a limpeza, se for necessária, faz a verificação da iluminação, se tem alguma lâmpada queimada, se aquele foco não está funcionando, se aquela lâmpada está piscando, se está muito frio, se está muito calor. As condições da sala também, as condições do equipamento, é ele que vai verificar. Auxiliar no encaminhamento do paciente para a sala operatória e da maca para a mesa cirúrgica e seu posicionamento. Ele pode nos auxiliar também, até porque esse encaminhamento do paciente, geralmente ele pode ser feito pelo enfermeiro também, tá? Mas se ele estiver disponível, ele pode fazer esse auxílio, sem problema nenhum. Manter a privacidade dos pacientes e permeabilidade de catéteres e sondas, tá? Participar de promoções de educação continuadas oferecidas pela instituição. Quando fala manter a privacidade do paciente, é justamente a enfermeira vai passar uma sonda. Então, ele vai lá, pega o biombo, né, coloca para proteger aquele paciente, tá? Ele que vai separar aquele material, tá? Auxiliar na paramentação da equipe cirúrgica e utilizar corretamente as técnicas para a abertura dos materiais estéreis. É ele que vai fazer o repasse de todo o material que nós vamos utilizar na cirurgia em si. Não são os instrumentais cirúrgicos, são os outros materiais, tipo o capote, ele que vai fechar o capote atrás, é ele que vai
abrir as seringas, é ele que vai abrir as agulhas, se for necessário, é ele que vai abrir os campos operatórios também, para a gente utilizar o material estéreo, tá? Manter a ordem da sala e seguir rigorosamente as técnicas de limpeza da sala segundo as normas do CCIH, tá? Que é o Centro de a Comissão de Controle de Infecção Hospitalar. Manter boas relações com a equipe de trabalho, isso já está bem claro, né? Manter as condições de segurança ambiental, estar ciente das cirurgias marcadas no mapa cirúrgico para a sala de cirurgia. Eu acho que a preparação da sala de cirurgia é de sua responsabilidade. Ele também, juntamente com o enfermeiro vai estar ciente de todas as cirurgias que são marcadas naquele dia, ele vai acionar o circulante e ele também tem que ficar ciente de todas as cirurgias que vão acontecer, porque é ele que vai fazer a preparação da sala, é responsabilidade dele. Quando o restante da equipe chega, já está tudo organizado para ser iniciado o procedimento. Seguir o plano assistencial descrito pelo enfermeiro, tá? Geralmente é o enfermeiro que orienta o que vai ser realizado e o que vai ser necessário, mas com o tempo ele já fica no automático e já sabe o que vai ser realizado em cada procedimento cirúrgico. Na ausência do enfermeiro assistencial, ele pode auxiliar o anestesista na indução ou reversão do ato anestésico, né? O médico vai fazer o procedimento anestésico e ele pode fazer esse auxílio, posicionando o paciente, organizando a posição, o que for necessário. Em situação de emergência, ele vai solicitar a presença do enfermeiro responsável. Numa situação de emergência, o paciente, de repente, ele observou que aquele paciente está ficando cianótico, que aquela pressão ela está ficando alterada, que aquele paciente está agitado, o paciente vomitou, né? Então, ele tem que acionar o enfermeiro e o enfermeiro vai acionar o médico para fazer logo intervir por esse paciente o mais rápido possível. Comunicar ao enfermeiro as necessidades de manutenção, se ele observou que aquele material não está ligando corretamente, aquela tomada está queimada, aquele material está queimado, tem um cabo quebrado, é ele que vai passar para o enfermeiro e o enfermeiro vai passar para a assistência para ver a reparação desse material. Tá vendo como o trabalho de vocês é grande? É muita coisa. Rapaz, trabalho demais. Controlar materiais utilizados, números de capotes de gases, compressas e, quando possível, realizar a pesagem das mesmas. Esse material de utilização dentro do centro cirúrgico, ele também pode ser responsável por esse controle na ausência do enfermeiro, tá? Encaminhar peças e materiais para análise no transcorrer da cirurgia. São os materiais que podem ser retirados dos pacientes para fazer os exames de laboratório. Transferir o paciente da mesa cirúrgica para a maca e auxiliar no encaminhamento para a devida unidade. Observem que essas funções do circulante, elas são muito interligadas às funções do enfermeiro. Vocês observaram isso? Né? Há muita coisa que o enfermeiro faz, vocês também realizam, porque geralmente o enfermeiro ele está presente juntamente com o técnico. São colados. Registrar todas as informações do prontuário do paciente.
E isso é de fundamental importância. Vocês precisam, de forma imediata, aprender a fazer evolução de enfermagem. A evolução de enfermagem, ela não serve somente para a gente ter controle do histórico do paciente, do que aconteceu com ele, mas por questão de respaldo também, né? É a história toda do paciente, a anamnese toda do paciente, tudo que foi realizado com esse paciente, justamente para ver um trabalho contínuo para a equipe que vem depois. Tá? Então, qualquer detalhe que você realize com esse paciente, você tem que descrever. Hoje existem hospitais de grande porte que já está tudo informatizado, né? Terminou o procedimento, você vai lá no computador, digita tudinho, já tem tudo meio que mais facilitado, mas a nossa realidade não, ainda é manual, ainda é no prontuário de papel mesmo, então a gente tem que escrever tudo o que acontece com o paciente, evoluir no prontuário dele, tá? No término do procedimento, fazer a desmontagem da sala do centro da sala operatória, encaminhar materiais contaminados ao centro de material especializado, conforme a rotina da instituição. Esse material, o técnico em enfermagem, ele vai fazer a desorganização da sala, ele vai desmontar a sala, terminou a cirurgia, já levou o paciente, então, antes da equipe que vai fazer a asepsia da sala, tem que retirar os capotes, tem que retirar os tecidos, tem que retirar o instrumental, tem que retirar tudo. Então, ele também auxilia nesse processo, tá? Levar os materiais contaminados, providenciar limpeza da sala operatória, cumprindo as normas da instituição, tá? Ele também que ajuda na limpeza da sala operatória. Alguma dúvida, gente? Não? Até agora não. Não? Ok. Para nós é muito comum. O auxiliar administrativo, ele vai prestar o apoio ao cliente, tá? Colaborar com a organização do setor. Essa organização ela é geral, né? Principalmente a parte burocrática, formulários, preenchimento de papéis, liberação, solicitação de algo, tá? Atender o telefone, digitar escalas e comunicados, tá? É trabalho administrativo mesmo. Fazer pedidos de materiais, geralmente quando o enfermeiro coordenador, ele visualiza, ele faz o levantamento de todo esse material, ele verifica o que está faltando, ele vai colocar na planilha e vai entregar essa planilha para o auxiliar, e o auxiliar vai realizar esse pedido na sala de materiais e vai receber esse material também, tá? Ele que vai fazer o protocolo das peças enviadas as peças anatômicas são os órgãos que foram retirados, tecidos que foram retirados no paciente, ele que fazer o protocolo, o controle, né? Cumprir as normas e rotinas da instituição, tá? Geralmente é difícil a gente ter um auxiliar administrativo dentro do centro cirúrgico. Às vezes isso acaba ficando mais para o próprio enfermeiro mesmo, tá? O trabalho do enfermeiro também não é pouco, não. Nós, enfermeiros e técnicos e auxiliares, somos os que mais têm atribuição. Verdade. A melhor coisa é médico, né? Nossas atribuições, elas são muitas, gente. Muitas, muitas, muitas. A importância da capacitação da equipe de enfermagem. Profissionais capacitados, alcance de metas e objetivos. A capacitação de profissional, ela é muito importante, gente, porque a gente sabe que existem vários profissionais que já têm muitos anos de profissão, não desmerecendo,
né? Não desmerecendo esses profissionais, mas a gente sabe que a capacitação ela é importante porque a enfermagem em si, ela muda com muita frequência, né? Mudam procedimentos, mudam técnicas. Então, essa capacitação ela é importante justamente para atualizar aquele profissional. Profissional desatualizado, ele perde vez, ele perde chance. Então, essa capacitação ela é de fundamental importância dentro da área hospitalar, para justamente a gente não ficar ultrapassado, né? Profissionais qualificados com frequentes aperfeiçoamentos em execução aprimorada do trabalho, contribuir no controle de infecções e assegurar melhor assistência. O profissional qualificado, o profissional que recebe treinamento, o profissional que consegue aprimorar o trabalho dentro daquele próprio setor, ele trabalha melhor, ele flui melhor, ele fica mais contente, o trabalho flui com mais facilidade, tá? Então, é importante a capacitação desses profissionais dentro do setor de hospital. A estratégia educação continuada dos profissionais no local de trabalho, vivenciar as atividades que irão desenvolver, é muito bom também, né? Sempre proporcionar o chefe do setor ou o chefe do hospital, sempre proporcionar essas estratégias de capacitação, cursos de capacitação, treinamentos para a própria equipe, tá? Deve ser uma atividade organizada e programada, realizar atividades com qualidade, satisfazer as necessidades do paciente, a família e paciente e família satisfeitos. Ou seja, quando o próprio profissional ele está satisfeito com o trabalho dele, ele está conseguindo crescer dentro daquele setor, está recebendo capacitação, está sendo treinado, está tendo oportunidade de crescer, o trabalho dele vai fluir com qualidade. Ele vai trabalhar mais satisfeitos e isso vai refletir tanto no paciente quanto na família dos pacientes também. Então, acontece um trabalho mais seguro, acontece um trabalho de mais qualidade e isso vai fluir não somente para ele próprio, mas para toda a equipe em si. E é importante o treinamento, gente. É muito importante desenvolver o espírito de equipe, né? Ah, mas eu não, mas eu não gosto dele, não vou fazer isso. Ah, mas é função dele, não vou fazer isso. Ah, porque a enfermeira pediu para ele, eu não vou fazer. Não deixem essas coisas contaminarem vocês. Sempre, sempre, sempre tentem trabalhar em equipe. Eu tinha uma professora que ela dizia que a gente sempre tem que calçar a sandália da humildade. Na nossa profissão, se a gente não souber pedir ajuda, dificilmente você vai conseguir trabalhar dentro do seu setor, porque muitas vezes a gente precisa de ajuda do nosso colega para a realização de um procedimento, para a realização de uma retirada de dúvida, a gente não sabe tudo. Nenhuma faculdade, nenhum curso ensina tudo para a gente. Muita coisa a gente vai aprender no dia a dia, né? Então é importante que a gente saiba trabalhar em equipe e o trabalho flui melhor. Elevar o padrão de qualidade, né? Aumentar a produtividade, tendo um profissional qualificado, tendo um profissional satisfeito, tudo melhora, né? Aumenta a produtividade, eleva o padrão de qualidade, ampliar o conhecimento, ele vai ter a chance de não ficar estagnado, pelo contrário, ele vai crescer ali dentro, desempenhar as funções com segurança e satisfação. É muito ruim um profissional que trabalha frustrado, que não gosta do seu setor, que já está insatisfeito, já está trabalhando muito cansado. Reduzir os desperdícios e custos, porque o profissional é capacitado, feliz dentro do seu trabalho, ele vai trabalhar de forma melhor. Então, tudo vai melhorar, até a questão do desperdício, do material, trabalhar de forma organizada, detectar precocemente as intercorrências com o paciente. Por quê? Porque ele vai ter uma visão holística diferente. Né? Ele vai saber avaliar aquele paciente de uma forma diferenciada. Então, é mais fácil da gente observar as intercorrências desse paciente com um profissional
com mais segurança, mais capacitado, mais treinado. Tá? Problemas na falta de treinamento das equipes, principalmente no centro cirúrgico. O desnível entre as exigências do cargo e seu ocupante, queda de qualidade das atividades realizadas, baixa autoestima, insatisfação pessoal, alta rotatividade, imagem negativa da instituição. Quando nós não proporcionamos essa melhoria de crescimento e capacitação para os nossos profissionais, o próprio coordenador, se ele observar que aquela equipe está muito desmotivada, que eles não estão realizando as técnicas com segurança, está tendo muita falha, ele pode solicitar, juntamente com a direção, uma capacitação para aquela equipe. Então, isso vai muito do interesse do coordenador. Tá? Então, se você observa aquele setor está tendo alta rotatividade de profissionais, o fulano estava lá, já foi remanejado para outro setor. Fulano entrou, não gostou do centro cirúrgico, já foi remanejado para outro setor. Às vezes não é problema com o próprio profissional. Às vezes o problema está lá naquele setor que ninguém está comandando, ninguém está conseguindo controlar, está uma bagunça e ninguém quer ficar ali. Tá? Então tem que haver o comando, tem que haver coordenação. Recomendações para o desenvolvimento da equipe do centro cirúrgico. Elaborar regimento, né? Normatização, rotinas e instruções técnicas de fácil compreensão, mantendo-as atualizadas, estabelecer um programa de treinamento em conjunto com a comissão do Sistema de Controle de Infecção Hospitalar e educação continuada, promovendo a avaliação dos programas implementados. A importância da gente ter noção do que é o controle de infecção hospitalar é de fundamental importância, gente. Todos os hospitais, eles têm essa comissão, né? Então, é trabalho deles sempre passar essa orientação e orientar esses profissionais para que a gente haja e faça tudo de forma adequada, tá? Aqui no hospital daqui, quando eu trabalhava lá, a gente sempre tinha capacitação e treinamento com a comissão de infecção hospitalar. Qualquer novidade, qualquer treinamento, eles reuniam com cada setor e faziam o processo de capacitação com todos os profissionais. Recomendações para o desenvolvimento da equipe do centro cirúrgico. Utilizar recursos estratégicos como dinâmica em grupo, trabalhos teóricos práticos, audiovisuais, desenvolver programas para a recepção de novos funcionários, estimular a formação de funcionários com eventos científicos, principalmente se o foco for centro cirúrgico. Por que tudo isso para o centro cirúrgico? Porque o centro cirúrgico vem ser o local onde a gente precisa ter o controle de tudo que entra, de tudo que sai, de forma séptica, porque a gente está trabalhando com procedimentos invasivos. Né? Então, o quanto mais você incentivar a tua equipe, quanto mais você proporcionar um crescimento, uma evolução de conhecimento para os teus profissionais, vai ser muito melhor. O trabalho vai evoluir muito melhor, tá? Principalmente no centro cirúrgico, onde a gente é um fluxo muito grande de realização de cirurgias e a gente tem que todo tempo estar se adaptando e se capacitando, porque sempre tem coisa nova, tá? Periodicidade do treinamento. Isso é de fundamental importância que o treinamento ocorra periodicamente e regularmente. Estudos comprovam que o rápido declínio de conhecimento e habilidades após o período de 3 meses. Ou seja, colegas que começam a trabalhar e de repente não estão mais recebendo incentivo, com meses eles estão desestimulados, não trabalham mais de forma correta, o trabalho não flui mais de forma legal. Então, é importante que a gente sempre tente colocar a nossa equipe para cima, tentando capacitá-los e sempre fazer o melhor trabalho possível. Tá bom. Alguma dúvida, gente? Nenhum. Dúvidas, crianças? Não?
Então, certo. Daqui a pouco eu coloco essa apostila para vocês no grupo, tá bom? E segunda-feira a gente continua, ok? Você vai passar a atividade lá da cirurgia? Ok, professora. Boa aula. Foi ótimo. Atividade hoje, vou passar sim, mas eu vou me organizar esse final de semana, tá bom? Para passar para vocês, tá? Tá ok, professor. Tenha uma boa noite. Feliz Vou Dia colocar das Mães, Ok. bom final de semana, bom descanso, cheirem muito suas mamães. Eu também. Feliz Dia das Mães para a senhora. Muita saúde para Obrigada. seu bebê dormindo. Feliz Dia das Mães para todos vocês. Coloquem o nome de vocês no chat. Obrigada, gente, para vocês também. Dia das Mães aí, professor. Obrigada, querido. Coloque o nome de vocês no chat para fazer o controle. Boa noite a todos. Boa noite, tchau.